Olá! Vamos para o nosso plano de oração, o último dia do plano Grãos de Fé, de Tita Fleixeira. Grãos de Fé. Costumo dizer que uma conversa está prestes a terminar quando ela volta ao primeiro assunto abordado quando ela iniciou. É muito comum retornarmos ao mesmo tópico, quase que fechando um ciclo, como quem repassa tudo o que foi conversado. Me senti assim quando percebi o Senhor me falar uma vez mais sobre os grãos de fé e entendi que seria uma ótima maneira de encerrar esse material. Aconteceu quando observava minha bebê mais velha brincando na areia e percebi pequenos grãos que começavam a grudar em suas mãozinhas. Atentei para a cena com um grande sorriso no rosto. Eu amo vê-la em contato com a natureza, pois eu também gosto demais de ter esse contato. Como quem entra num túnel do tempo, lembrei da minha infância, lembrei das minhas mãos em uma versão muito menor, tentando segurar a areia para jogá-la para o alto. Exatamente como eu via minha pequena fazer naquele instante. Foi então que percebi aquele singelo momento era uma herança. Uma parte de mim parecia estar sendo impressa nela. Algo simples, mas que eu gosto de fazer. Algo corriqueiro, mas que tem muita importância para mim. Olhei para os grãos e comecei a ver neles uma oportunidade, como se cada um deles pudesse ser um trecho da palavra, uma verdade sobre Cristo. Notei que assim como aquela areia estava grudando em pequenas porções nas pequenas mãos da bebê, eu também poderia ministrar o coração dela com a verdade. Percebi que, da mesma maneira, eu poderia transmitir a ela o que eu venho ouvindo e aprendendo de Deus, e que isso talvez possa ficar ali, marcado nela. De repente, me senti ainda mais incumbida da missão de ensinar sobre Cristo. Não que isso já não pulsasse no meu coração, mas dessa vez eu peguei notando como algo que eu gosto, foi transmitido com simplicidade. Da mesma forma, compreendi que a melhor forma de falar do Senhor para as filhas seria vivê-lo com simplicidade, praticando o que Ele tem nos ordenado todos os dias. Assim, como grãos de fé, esses momentos também poderão ser impressos nos pequenos corações delas, até que possamos viver e provar o quanto o Senhor é bom, e assim tomarem a melhor decisão de suas vidas, segui-lo. Romanos 10, versículo 14. Mas, como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Uma das coisas que eu gosto muito desses planos de orações é o quanto eu aprendo com eles. E a proposta, além de estar cuidando da minha alma, buscando a minha cura espiritual, né? E que essa cura espiritual possa, de alguma forma, refletir na minha cura física, nem que seja para prolongar o máximo possível a minha remissão, né? E eu poder estar com os meus filhos o máximo possível e quem sabe vir a conhecer no futuro os meus netos. Trazer a harmonia que a gente precisa, né, no coração para a gente ter saúde, né? Sem tranquilidade, sem paz, sem harmonia, a gente não tem saúde física, né? Então, assim, a leitura diária, né, desses planos, para mim, é uma busca de autocura, de autoconhecimento também, né? Algumas vezes, quando a gente está lendo, a gente começa a refletir sobre a gente, de autocuidado e de aprendizado.
mais do que nada, acho que mais do que qualquer coisa, aprendizado, né? Aprender um pouco mais de Deus. E que a gente possa, né, tá aqui, espalhando a palavra e aprendendo juntos, espalhando a palavra na medida que a gente consegue, né, anunciando, como tá aqui em Romanos. E por que não em grupo, né? De alguma forma. Ontem eu recebi uma mensagem que eu adorei. Ela, lá no YouTube, ela me acompanha no YouTube desde que ela fez o diagnóstico do mieloma múltiplo, e eu agradeci muito, porque ela entrou em contato comigo, agradecendo. Eu acho que foi do nosso primeiro plano de oração, agradecendo pelas palavras. E eu falei assim, eu agradeci ela por ela ter entrado em contato, porque isso para mim foi muito importante, para continuar algo que é tão bom para mim, né, que eu poderia estar fazendo sozinha, quieta, que eu tentei durante muito tempo fazer sozinha, só eu comigo, e não consegui dar continuidade. E desde que eu me comprometi a estar aqui, eu tô conseguindo dar continuidade, né? A diferença que faz esse compromisso. E que quando eu tenho um retorno igual eu tive ontem, aquilo pra mim me enche de energia para continuar. Aprendendo aqui, junto com vocês, porque como eu já disse várias vezes, eu me surpreendo desde a primeira leitura com vocês. Eu não faço uma leitura prévia antes. Às vezes eu leio só o prefácio aqui do plano, mas não passa disso. E aí quando eu me surpreendo, esse plano eu nunca imaginei que era nessa estrutura. Ele é diferente de todos os outros que a gente andou fazendo, gravados anteriormente, como diferente de todos os que eu fiz sozinha nos anos que eu tinha a disciplina de fazer. E até amanhã com o nosso novo plano de oração. Tô pensando em pegar mais um, aproveitando que tá chegando a Páscoa, a Quaresma tá acabando, em voltar para aquela ideia de, já que esse aqui cortou bem a linha de raciocínio dos anteriores, de aproveitar o momento da Páscoa para continuar conversando um pouquinho mais sobre a Páscoa, aprendendo um pouco mais sobre a Páscoa. Vamos ver, amanhã a gente descobre onde que nós vamos começar. Fiquem com Deus.